Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, domingo, dia do Senhor, dia de celebrarmos a ressurreição, a nossa Páscoa semanal, domingo da quinta semana da Páscoa. Abramos o nosso coração para acolher a palavra de Deus que meditaremos neste dia. O Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. No Evangelho de hoje, Jesus faz uma comparação de si e dos seus discípulos. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. O primeiro chamado que o Senhor nos faz nesse Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, é um chamado à missão. Quando Jesus faz a comparação e diz, eu sou a videira verdadeira, essa videira tem uma missão, a missão de produzir frutos. Mas a missão da videira de produzir frutos se concretiza nos seus ramos. Por isso Jesus diz, todo ramo que permanece unido a mim, produz frutos. Se a missão da videira é produzir frutos, e essa videira produz frutos através dos seus ramos, que somos nós, no Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos transmite, nos transfere a sua missão. Põe sobre nós a responsabilidade de sermos colaboradores, cooperadores da sua missão, continuadores da sua missão, dar frutos, frutos para o reino de Deus, frutos para a salvação. Os ramos que permanecem unidos a Ele produzem frutos. A segunda chamada de atenção, além de nos transmitir a missão, é que nós permaneçamos unidos. Que nós façamos o esforço de permanecer unidos a eles, porque a Ele, o Cristo, videira verdadeira, porque só assim seremos capazes de produzir frutos, só assim seremos capazes de levar a salvação. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus é muito claro no Evangelho de hoje. Então, além de nos transmitir a sua missão, primeiro ensinamento, Ele nos pede, nos convida, nos motiva a permanecermos unidos a Ele. Depois ainda temos um terceiro ensinamento. A alegria da videira, a alegria do ramo em produzir fruto, não é apenas produzir. Esses frutos, eles precisam ser úteis, esses frutos precisam chegar às pessoas, esses frutos precisam alimentar. Os frutos não podem permanecer egoisticamente com nós mesmos. Os frutos não podem apodrecer nos ramos. O sentido de produzir frutos é estar a serviço, alimentar os demais, oferecer os dons. Então, o terceiro ensinamento desse Evangelho é também esse: produzir frutos para servir. Não produzir frutos para nos trancar e nos fechar egoisticamente com eles. Não produzir frutos para apodrecer nos ramos, mas para serem oferecidos aos demais. Que frutos eu estou oferecendo? Os meus frutos permanecem apenas comigo ou estou a serviço dos irmãos e da comunidade? Acolhamos as três sementes. Na primeira semente, versículo 5, Jesus nos diz, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É claro, são claras as palavras de Jesus, sem mim nada podeis fazer. A palavra de hoje é serviço. Produzir fruto significa servir. Produzir fruto significa oferecer esses frutos aos demais, aos irmãos, à comunidade, permanecer unidos. A palavra de hoje é serviço. Ensina-nos, Senhor, a servir. Ensina-nos, Senhor, a continuar a sermos colaboradores da Tua missão. Terceira semente, nós vamos nos perguntar, quais frutos eu tenho produzido? E de que forma os meus frutos servem, são oferecidos aos demais? Não deixem os seus frutos apodrecerem nos ramos. Sirvam, ofereçam, ofertem, sejam dom. Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo, a minha oração por todos vocês, a minha oração e a minha bênção para as suas famílias,
Que Deus possa nos manter sempre unidos, que Deus possa nos manter sempre em comunhão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.